Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje falamos sobre o recente desastre causado pelas chuvas de novembro, esse início de primavera em Belo Horizonte. Para participar conosco, contar a sua história, escreva para o nosso WhatsApp, coloque seu nome, seu bairro, no 99642-8473. Professora Jane, a porta arrombada, coloca-se o cadeado. José Saramago, o leite derramado, há que se limpar. Fazer o que agora? Se eu soubesse quantas coisas poderiam ser evitadas, né? Sim. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, você prevenir é muito mais barato e muito mais racional, né? Que você evitaria todo esse transtorno. A gente sabe que Belo Horizonte, né, se pegar a história de Belo Horizonte, todas as grandes ruas em Belo Horizonte são córregos. Não precisa, eu não sou engenheira, mas eu sei disso. Qualquer coisa, tem um córrego passando ali, não é? Então, medidas pequenas, não vou evitar, etc., né? Mas o que me impressiona é por que em determinadas situações que aparentemente estão distantes da gente, a gente não toma alguma atitude. É o lixo que a gente joga na rua, não é? É o descaso com relação à situação do seu vizinho ali. A cidade é a nossa casa. De repente, a gente se fecha nisso e pensa simplesmente no seu bem-estar. Então, o que pode ser feito? A primeira coisa é uma mudança de atitude. Nós temos que pensar coletivamente, nós temos que pensar em conjunto. O que a gente pode fazer para mudar? E não atribuir essa responsabilidade a terceiros, porque ninguém vai tomar isso para a gente. Os problemas da urbanização descontrolada, sem planejamento, são muito graves. Consertar isso leva muito tempo e depende de atitudes da sociedade, depende de medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E isso tudo, do ponto de vista da gestão pública, é possível ser feito. Professor Ricardo, eu sou de Contagem, um abraço para a minha querida cidade de Contagem. Quando as pessoas saindo do centro de Contagem, pegando a João César, à direita, a Via Expressa, aquele bairro Beatriz, um bairro simples que tem ali em volta, há uma parte, um morro alto, com um fechamento e um pequeno vão. Vamos colocar aí que esse vão tenha 1,5 m, 2 metros. Faz um V, faz um A, para falar a verdade, professor Ricardo, Sim. de lixo. Ou seja, as pessoas simples, lá no alto desse morro, quem passa pela Via Expressa de Contagem indo para Belo Horizonte, à direita vai perceber isso de forma muito clara. Lixo que continuamente é jogado. Há uma fenda nesse muro e aí o lixo todo jogado ali. Falamos da responsabilidade das pessoas, falamos da ausência do poder público de estar ali para poder dizer que não é para jogar ali, porque aquela massa de lixo ela vai desabar em cima de casas que estão ali embaixo. A gente fala de que tipo de responsabilidade? Olha, isso aí está relacionado com a ocupação da encosta. Durante o governo do presidente Lula, o Ministério das Cidades pediu ao IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que apresentasse uma metodologia eficaz exatamente para fazer um mapeamento de risco. Então, isso que você está dizendo, do lixo, eu tenho em minhas mãos um documento que resolve esses problemas. É aplicar. Isso já está sendo aplicado por mais de 60 municípios. Eu tirei essa cópia, dentro desse meu espírito de multiplicar o conhecimento, eu aproveito a oportunidade. Aqui tem, falando sobre esse aspecto, o lixo, os processos. Eu gostaria, tenente, até de encaminhar. Claro, eu já apresentei a Defesa Civil uma vez com um livro de ocupação de encostas. Isso aqui eu gostaria de presentear ao Corpo de Bombeiros. Então, isso aqui é para você, em última análise, avaliar de maneira objetiva o risco. O que eu quero dizer com isso? Você está citando aí sobre inundações, enfim. É previsível isso? Tem como critérios objetivos para você dizer assim, eu moro numa área de risco? Por exemplo, inundou uma vez ou duas vezes o mesmo local em um ano, é R4.
De 1 a 4, o R4 é o máximo. Então, se você que mora aí na sua região tem uma inundação ou duas, é R4. Como é que você sabe? Como é que você chega com essa precisão? Está aqui o documento, o instrumento para isso. Na minha região, por exemplo, inundação de 2 a 3 anos, R3. Então, isso serve para alertar a população. Então, na minha opinião, todos os municípios devem, isso aqui está disponível grátis na internet, no site do Ministério das Cidades, baixar esse documento, certo? E colocar imediatamente em prática. Aqui tem a orientação, cartilhas para orientar a população, para lidar com esses problemas de enchente. Eu gostaria, tenente, de presentear, se vocês já devem ter, provavelmente, mas eu, pelo menos, nesse ato aqui, gostaria de presentear, porque eu sei que aqui é que vai salvar vidas. Com certeza. É isso aqui que salva vidas, certo? E também passar para o senhor, simbolicamente, o Corpo de Bombeiros, mas eu estou me referindo que você represente todos os órgãos competentes para essa multiplicação do conhecimento, com relação aos processos de massa, que eu falei, me falhou aqui, de escorregamentos, de movimento de massas. Sim. Escorregamento é um deles, Sim. certo? Aqui tem a problemática resolvida por 6 professores PhDs da UFMG. Então, nós conhecemos bem, do ponto de vista geotécnico, o comportamento. E para mapear isso tudo, nós já temos um instrumento em mãos. É colocar isso em prática. Eu gostaria de passar isso em suas mãos, claro. contar Muito que você obrigado. divulgue isso lá no Corpo de Bombeiros, correto? Então, são Perfeito. coisas assim que aplicar tudo isso que nós estamos falando, não precisamos reinventar a roda. Especificamente, tenente, esse morro que eu estou explicando, que agora as pessoas que vão de Betim, Contagem para Belo Horizonte todo dia vão identificar esse morro. O que fazer com esses instrumentos em mão, já que os instrumentos estão acessíveis? A culpa é do povo, que continuamente continua jogando lixo ali? A culpa é do Estado, que não consegue fechar aquele muro? O que pensar? Olha, hoje a gente trabalha com um conceito, né, que é a questão da cidade e alteridade, né? É como que a gente interage com a cidade, como que a gente interage com os próximos ali naquele contexto, né, citadino. É compreender que todo mundo faz parte desse processo, porque às vezes falta ali naquele habitante ali que joga esse lixo, ele não relaciona o ato dele jogar com lixo com a enchente que chega na porta da casa dele. O que a gente trabalha hoje, né, principalmente falando, né, de política pública, de envolvimento da sociedade, é a questão do conceito integrado de resposta a esses problemas, né, que são problemas complexos, então não tem como a gente apresentar soluções simples. Nesse exemplo, por exemplo, que o professor estava dando, a gente já adota esse tipo de metodologia, inclusive algumas cidades, como Juiz de Fora, a gente faz um mapeamento utilizando imagens de satélites para identificar as regiões que são mais problemáticas e faz um recenseamento dessa área para saber quantas pessoas estão naquela área de risco, para onde aquelas pessoas podem ser evacuadas, como que elas têm que ser evacuadas e até se houver, né, um deslizamento, quais pessoas estavam morando naquela área. E também a gente faz um trabalho preventivo para que as pessoas compreendam justamente que o lixo que ela joga ali vai resultar na questão da enchente mais tarde. Só que é interessante a gente também entender, dentro desse conceito desse problema mais complexo, que a pessoa, ela está ali naquele local, ela joga o lixo muitas vezes numa área irregular, porque naquele local onde ela mora não existe uma estrutura adequada de recolhimento desse lixo. Às vezes é causado pela ocupação irregular, também pode ser causado por uma situação de ocupação irregular. Mas isso também se desdobra em vários outros problemas. Por quê? A pessoa, muitas vezes, ela mora ali perto, né? Qual que é a leitura dessas comunidades? Que são pessoas de baixa renda que precisam estar próximas dos locais onde elas trabalham. Então, mesmo que a gente faça, por exemplo, um assentamento, uma moradia, né, em locais mais distantes, às vezes aquela pessoa ela não quer ir para aquele local porque ela não quer ficar distante ali do local onde ela trabalha. Aí entra um problema, por exemplo, com a questão da mobilidade urbana. Por que aquela pessoa ela quer morar ali próximo da cidade e ela prefere não morar em um local, né, mais afastado? Porque ela sabe que ela não vai ter uma estrutura adequada para se deslocar, né, de uma maneira eficaz até o trabalho dela. Quando a gente começa a resolver outros problemas da cidade, como o problema da mobilidade urbana, como o problema da coleta de lixo, como o problema também de integrar, né,
nas comunidades escolares desses locais propostas específicas, né, dentro do conceito de escola integral, você trabalhar com o aluno que mora naquela área de risco ali, um conceito direcionado para a preparação dele para o risco, você começa, né, a partir realmente essa mudança de onde ela tem que mudar. Porque não adianta eu chegar ali, né, eu, bombeiro, defesa civil, chegar lá na ponta da lança no momento que aquela pessoa precisa desocupar aquele imóvel porque ela está numa situação de risco, porque ela não vai compreender isso. Mas agora se eu já faço um trabalho antecipado em que as crianças daquela escola, daquela região começam a perceber isso, né, e vão se transformar em adultos que eles já começam a identificar, se eu já começo a oferecer soluções que atendam às demandas dessa população, a gente consegue atacar esse problema de todas as frentes. Às vezes, professora Jana, isso que o Tenente Arara colocou é fato, né? O sujeito, ele está à margem do Estado, ele não tem esgoto, ele não tem escritura da casa, nem a possibilidade um dia de registrar aquilo ali, que o trabalho dele suado, monta aquela parede, aquilo ali, o sujeito se sente ameaçado, né? Às vezes bate ali alguém da Defesa Civil para poder dizer para ele, olha, sua casa está numa área de risco, o sujeito o nega. Eu acho que nós temos uma situação muito privilegiada, né? Você comentar com um indivíduo desse que acabou de subir o cômodozinho dele, que ele vai ter que sair, convencê-lo disso é muito duro. Mas eu acho que a gente está tendo, através da fala do tenente, a noção de quantas dimensões envolvem os problemas urbanos. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de problemas de infraestrutura. Então, a cidade é como se fosse um ser vivo, precisa ser cuidado, né? Essas artérias todas têm que estar bem oxigenadas, porque a cidade precisa funcionar. Então, é o problema de transporte público, é o problema das comunidades que vivem em locais de risco, é o problema da própria localização de Belo Horizonte, dos córregos, né? Enfim, é um problema de educação, as escolas estão cumprindo o papel delas. Então, as dimensões são inúmeras, são os problemas de ordem geológica, enfim. Não é uma coisa simples de ser resolvida e ser resolvida numa canetada. É uma coisa que precisa ser muito discutida e envolver toda a comunidade. Nós vamos agora para o último intervalo. No quarto bloco ainda vamos insistir nisso. Se você não sabe de política, você não sabe o preço da sola do seu sapato nem do pão que você come. Participe das decisões da sua comunidade. Até daqui a pouquinho.